1980, as barcas Rio-Niterói transportavam, em média, 140 mil pessoas diariamente. Já em 2022, menos de 24 mil pessoas foram transportadas, o que provocou o declínio de passageiros nas barcas. Uma hora nessa porra! Devolve a passagem! Cadê meu dinheiro? Porra! Cadê o dinheiro? Todos os dias nós estamos aqui, pagamos a passagem cara. Quem vem de Itaipú paga a integração. São R$15 a ida, R$15 a volta. E todos os dias nós enfrentamos problemas. Paguei meu dinheiro caro aqui para poder pegar a barca. Quando foi 8h30, chegou uma barca, mas era tanta gente que não deu para entrar. Isso é porque a passagem aumentou. O que eles fizeram, cara? Qual foi a cagada? Essa é a CCR, é isso aí que a gente paga R$4,50. Toda essa precarização do cotidiano, o trabalhador tem que chegar até aqui e se defrontar com esse serviço péssimo que é aplicado pelas barcas SA. Serviço péssimo em diversas instâncias, a começar pela grande quantidade de trabalhadores, a grande demanda e o pequeno número de barcas para poder suprir essa demanda. Catástrofes que ocorrem nas barcas, acidentes, expressam toda a precarização. Os trabalhadores, eu me incluo nessa porque também sou usuário das barcas SE desde 2007, nós somos tratados como animais, como bichos, como bois indo para o matadouro. Só falta o segurança largar o chicote no nosso lombo, só falta chegar nesse estágio. E agora, para completar esse aumento absurdo para R$4,50. Aí o primeiro possuidor da concessão do trabalho de barcas aqui foi o dono da 1001, uma das maiores transportadoras através de ônibus, que tinha linha concorrente com as barcas. É óbvio que não interessava a ele fortalecer o transporte sobre barca. Chega em 2011 para 2012, o governo do estado, no governo Cabral, altera, afasta a 1001, que passou a ser um acionista minoritário, e traz a CCR. E para trazer a CCR, ele aumentou a passagem de 60%, acabou com a barca no horário noturno, reduziu as viagens. Quem era a CCR na época? Era a exploradora do consórcio da Ponte Rio-Niterói. Como é que alguém que ganha dinheiro com o consórcio da Ponte Rio-Niterói, que é a outra alternativa tirando a barca, vai ter interesse em prestar um serviço de qualidade? Nunca houve interesse da classe política fluminense de tirar do papel o plano hidroviário da Baía do Guanabara, que ele é de 1984, gente. E ele já apontava 3 linhas de barcas estratégicas. A de São Gonçalo, que é uma cidade hoje com mais de 1 milhão de habitantes. Impossível a linha de barca de São Gonçalo não ter viabilidade econômica. Previa a linha de barca para Magé, que seria um atrativo, porque retomaria a linha férrea, né, para Petrópolis, que já existiu há 2 séculos passados, inclusive trazendo um atrativo de turismo para a região. A acessibilidade hoje é uma questão fundamental, um direito das pessoas, né, elas poderem ter um acesso, né, e o governo, o Estado precisa avaliar de forma, né, eficiente, eficaz, quais as melhores alternativas para você fazer esse deslocamento. E, obviamente, a alternativa hidroviária é uma alternativa que precisa ser estudada de forma responsável. Queria gerar mais emprego na capital. Para a gente, porque muitas das vezes nós somos rejeitados lá por questões
de passagem, locomoção, não sei o quê, a ponte, o patrão visualiza, pô, esse cara pega o engarrafamento de 45 minutos, ele vai me chegar atrasado todos os dias, já chega aqui morto. E a barca não tem engarrafamento. Ela tem os horários certos, 20 minutos, 25 minutos. Niterói tem barca e ônibus. A barca é o melhor caminho. Ônibus atravessa na metade do preço da minha passagem de ônibus aqui. Se aqui está 11, lá está 5,50, R$6 no máximo. Quer dizer, e por que aqui é 11? Aí tu fala assim, isso está baseado na quilometragem. Pô, cara, eu estou aqui, Niterói está ali, eu estou vendo Niterói. E por que aqui eu pago isso? Política. É sujeira, só isso. Tá? E também outra pressão, porque como tem barca a 6,50, opa, não vou pegar o ônibus de 11, eu pego de 6,50. Então o ônibus lá divide os passageiros, né? Porque o valor, né? Aqui não. Aqui, se eu atravessar de ônibus comum, lotação, em pé, etc, tal, blá, 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 é 11. Se eu atravessar no ônibus que vai um pouco mais rápido, é R$17. Eu usaria a barca. Eu e mais algumas centenas, sabe, de pessoas usariam barco, por questão de conforto, agilidade, o horário certo, não vou esmagado, não vou preso ali, né, com uma lata, e valor, tá bom? Então acredito que com a chegada da barca, o empresário vai colocar um ônibus melhor, dar uma achatada nesse preço do ônibus para poder dividir os passageiros, que senão vai perder os passageiros. Precisamos, né, que o projeto das barcas realmente saia do papel, né, que é isso que é importante, trazer as barcas para São Gonçalo, como já existem outros projetos para Magé, né, que está sendo estudado segundo informações que eu tenho, né, e vai fortalecer cada vez mais essa área, né. Se a barca hoje viesse para São Gonçalo, hoje seria muito importante para a gente, para o crescimento e desenvolvimento do nosso município, né? Tanto de emprego e mobilidade urbana e todo o desenvolvimento social dentro do nosso município. É falso a história de que a linha para São Gonçalo não aconteceu por causa de assoreamento. Na época da CPI, nós levamos estudiosos, diversas modalidades, levamos aos locais que estavam previstos para ser o terminal de barcas e tinha absolutamente alternativa. Quer dizer, não foi uma resistência, um problema de natureza técnica, um problema de assoreamento que impediu as barcas. E tinha solução nos 2 locais que foram vistos como estação terminal. Isso foi usado como argumento pelas empresas de ônibus que perderiam, né? São Gonçalo é o 2º município mais populoso do estado, é o município do estado que tem o maior contingente populacional que diariamente se desloca para outros municípios, como Niterói e para o Rio de Janeiro, e isso é um filão para as empresas de ônibus. Se você põe uma barca de São Gonçalo para o centro, é muita gente que vai deixar de andar de ônibus. Olha, são regiões que normalmente são assoreadas, ou seja, você tem baixas profundidades. Então você já tem um problema que é técnico, ou seja, eu vou precisar de embarcações, de fazer projetos de embarcações que precisem calar pouco, ou seja, você calar pouco também significa que você pode transportar menos pessoas. E outra questão também que está ligada ao transporte hidroviário é o acesso ao marítimo e o acesso terrestre. Uma vez que as pessoas cheguem no terminal, elas precisam sair desse terminal. Como é que você consegue fazer isso com facilidade? Você também tem que ter esse acesso, digamos, terrestre, né, para que as pessoas possam chegar ao ponto, ao terminal marítimo. Mas o principal, né, dessas ligações são regiões normalmente assoreadas. Você também não tem frente, desapropriação de uma frente que você possa instalar um terminal mesmo que seja offshore, né, que não seja, você tem que ter uma ponte, como tem no caso lá o terminal em Charitas, por exemplo, você tem uma ponte de acesso. Soluções técnicas existem, tá? Mas o problema é avaliar o custo dessas soluções. E a questão
do acesso rodoviário, o acesso terrestre, né, que você precisa ter para que as pessoas, às vezes uma quantidade muito grande de pessoas cheguem de uma vez e como é que elas vão sair daquela região. Tudo tem solução. Hoje o nosso transporte aqui é muito precário, a gente perde muitas oportunidades por falta de uma comunicação com a metrópole, com a capital, porque quando você diz que mora em Magé, na Praia de Mauá, as pessoas não dão oportunidade por conta da dificuldade do transporte, do encarecimento do transporte. E aí a gente acaba tendo ou que sair daqui, da onde a gente mora, tendo que ir morar próximo à capital, próximo ao Rio, ou mentir, dizer que mora em outro lugar, pede o endereço de alguém que mora lá na capital. Então é fundamental que essa barca ela possa vir para cá, até porque eu tenho certeza que a barca chegando, o nosso município, a nossa área, ela vai se desenvolver, porque isso vai atrair outras coisas, outras empresas a virem se instalar também no nosso município. Então, essa proximidade, para vocês verem, uma pessoa que trabalha no Rio, ela leva em torno de 3 a 4 horas, perde indo e 3 a 4 horas voltando, perde mais ou menos 6 a 8 horas do seu dia, da sua vida, dentro de um ônibus. Você não pode contar a história do Brasil sem contar a história de Magé. Magé ele tem um potencial histórico, turístico histórico muito grande. Aqui é a primeira estação de trem da América Latina, ela está aqui. Frustra muito a gente estar tão próximo da capital. A gente consegue enxergar daqui o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, a gente consegue enxergar a Ilha do Governador e saber que, por exemplo, Paquetá, que é 5 minutos daqui de barco, e a barca vai até ali, Paquetá. E ela não vinha aqui, justamente aqui no litoral, onde tem aqui um potencial enorme. A barca vindo para cá não atenderia só o município de Magé, atenderia toda a região. Ao assumir, fez uma concorrência desleal, segundo a narrativa, né, o pessoal conta, foi uma concorrência desleal, a Transurb não conseguiu se manter e aquilo dali que você está vendo é massa falida, que não foi retirada pela Marinha do Brasil, não foi dado destino social, ficou abandonado sem qualquer uso para os moradores. É impacto econômico, social e ambiental. É uma pena muito grande de ver um equipamento daquele que é moderno, né? Você tem catamarã daquele em operação para Niterói, simplesmente sendo destruído, desperdiçado. A gente está mobilizado no sentido de tentar impor nesse novo serviço as necessidades básicas que tem que atender a ilha com dignidade. Não só os seus moradores, que têm características e necessidades específicas, como a questão do turismo, que é uma economia muito forte para a revitalização da ilha, para o movimento da economia local. Toda ela está, em grande parte, vinculada à cadeia turística, né, e à cadeia econômica do turismo, né? Então a barca cumpre um papel muito mais do que atender moradores, como atender o visitante, trazer o visitante para conhecer a ilha, trazer as pessoas, levar as pessoas com conforto, com dignidade, com opção, né, de horário, com opção de serviço a bordo, um serviço melhor, de usar inclusive Paquetá como um mecanismo de pressão junto ao poder público para que eles recebessem os recursos que eles pleiteavam e que de certa forma a justiça reconheceu. Coisas que eu acho pessoalmente são bastante questionáveis, mas enfim, isso aconteceu e eles implantaram esse horário que eu acho que, independente de qualquer coisa, foi muito ruim para Paquetá. Independente de uma questão jurídica, eu acho que você tem que ter um outro olhar para uma comunidade que é tão dependente do teu serviço e que você deveria construir uma parceria com ela. Então eu acho que deveria ter havido uma conversa com a comunidade, que tipos de solução que se poderia dar. A coisa foi decidida unilateralmente, ninguém considerou as necessidades específicas da comunidade
capacidade nos horários emergenciais, do turismo nos horários que seria bom. Foi uma decisão tomada monocraticamente e a gente teve que aceitar isso durante um bom tempo. Ou seja, muito ruim para todas as partes. Ninguém ganhou, foi aquela coisa que acontece que todo mundo perde, né? Talvez a CCR tenha ganhado no final ao receber esse valor, usando a gente como um mecanismo de pressão para isso, que é muito deselegante o que aconteceu, mas é o que eu brinco sempre, é o capitalismo dando certo, não joga para perder numa hora dessa, e eu acho que passou por cima de vidas, né, de muitas famílias aqui que foram muito prejudicadas. O que a gente tem vivido nessa última década e mais de década, né, é o resultado da privatização da Conerj, né? Entregou-se um serviço essencial para a ilha, né? Absolutamente essencial. Aqui a gente não tem nenhuma forma de chegar a nenhum ponto, né, do Rio de Janeiro se não for por barca, tá? Então, entregar isso nas mãos de uma empresa privada, né, o resultado é o que vimos, né? Péssimos serviços, atrasos sistemáticos. Você tem um compromisso de profissional, tem uma consulta médica no centro do Rio ou em outro bairro, você depende da barca sair razoavelmente na hora e ela atrasa 10 minutos, 20, 30. A ocupação humana na Baía de Guanabara ela nunca foi inteligente. O transporte aquaviário jamais foi explorado devidamente. Então, o que a gente tem é uma subutilização, né? A ocupação humana se fez de costas para a Bahia, né? E até hoje, né, você vê, até hoje não ter uma embarcação que, por exemplo, saia do Fundão e venha para cá, você teria, né, muito menos carro em horário de rush, né, poluindo, engarrafando, tirando tempo de qualidade de vida, né, dos cidadãos e chegaria aqui num tempo muito menor do que vindo engarrafando desde a Ilha do Fundão até o centro da cidade, para depois pegar uma barca e viajar 1 hora e tal. Então, assim, o ganho seria para todos, né, para quem vai usar diretamente uma nova linha, e para quem não vai usar a linha, porque todo mundo vai se beneficiar com um trânsito melhor, com menos poluição, etc. Tem uma expressão que aqui na ilha a gente usa muito, que é dizer que a gente reclamava da Conerj porque tinha, né, algumas deficiências e tal, mas era feliz e não sabia, né? Porque quando chegou a concessionária privada, né, o inferno se estabeleceu para a ilha. Tem situações no Rio que são claras. A CPI no estudo provou isso. Você vê a Ilha do Governador, que é um bairro importante da cidade do Rio de Janeiro, que ajuda a congestionar a Avenida Brasil. Todo mundo sabe, com o mínimo de bom senso e conhecimento técnico, que o transporte de ligação da Ilha do Governador para o centro da cidade deveria ser as barcas. Não é porque essa linha sempre foi considerada pelos concessionários um patinho feio e nunca se investiu nessa linha para a Ilha do Governador. Os horários, eles eram planejados para inviabilizar o transporte de barco. Isso foi debatido inúmeras vezes em audiências públicas, na Assembleia Legislativa. E nunca se deu uma explicação por que a empresa e o Estado optavam por horários completamente inapropriados. Uma barca que tinha aqui, que nunca deu 20 pessoas, ela era 2 horas da tarde. Quem é que vai sair da Ilha do Governador 2 horas da tarde para o centro da cidade? Então, era completamente incompatível. E ao mesmo, isso tudo nos obriga, o insulano, a usar o transporte de ônibus. Então, quando você pega de manhã, e mesmo o frescão, que é o ônibus seletivo, né, que é mais caro, muito mais caro,
de manhã e no final da tarde, ele está entupido de gente, ele está lotado, né? Então, num bairro em que desde os anos 40 aproximadamente, 40, anos 50, só tem 2 empresas de ônibus, que o proprietário é o mesmo dono. Então, ou seja, é toda uma política pública para favorecer esse monopólio e inviabilizar o transporte de barca. Estudos do sistema Firjan indicam que 14 novas ligações hidroviárias são altamente viáveis e que poderão tirar das ruas mais de 100 mil carros e diminuir os prejuízos causados com os engarrafamentos. O edital de licitação para a escolha da nova operadora das barcas pode trazer boas notícias para os passageiros. Isso porque ele prevê novos trajetos até São Gonçalo e aos aeroportos. A Justiça do Rio não aceitou o pedido da concessionária Barcas S.A. para rescindir o contrato. A empresa diz que está tendo prejuízo por não ter sido autorizado o aumento das passagens. A Secretaria Estadual de Transportes confirmou que pretende incluir na licitação novas linhas de barcas que ligam a Praça 15 a Duque de Caxias. É o preparo de uma infraestrutura de dragagem, de construção de cais, uma série de providências de engenharia que são viáveis. O Estado vai licitar as barcas de Niterói, nós vamos estar ali engatados no projeto ali. Uma nova licitação agora, eu espero que essa licitação seja aberta. Junto com o Instituto INPH, já fez todo o levantamento, uma empresa pública, uma empresa do governo federal, já fez a viabilidade técnica, viabilidade econômica, já é uma realidade. Pode ser resultado de um sistema que deixou de ser integrado, né? Ou seja, a Firjan apontava um estudo com substância de que para a atividade econômica do Estado, o impacto que ela recebe, senhoras e senhores deputados, do tempo de duração de uma viagem hoje, de um trabalhador que se desloca de qualquer canto, né, extremo da Baía de Guanabara, para a área empregadora, que é a cidade do Rio de Janeiro e depois Niterói, onde todos os estudos indicam que a região metropolitana do Rio de Janeiro é aquela onde o cidadão gasta mais tempo no seu transporte de massa. E todos nós sabemos que esse indicador impacta sobremaneira a economia fluminense. A modelagem já está no BNDES, então a gente já vai partir para o processo licitatório e eu tenho o compromisso da concessionária de não parar o serviço até lá. A gente tem que lembrar que um dos motivos da concessão ser deficitária são linhas que deveriam ser municipais e hoje são estaduais. A Justiça do Rio homologou no dia 2 de março de 2023 o acordo entre o Estado do Rio de Janeiro e a concessionária CCR Barcas para a continuidade da prestação de serviço do transporte aquaviário. O acordo prevê indenização de mais de 750 milhões de reais à CCR e a prorrogação do contrato de operação por até 24 meses, prazo em que deverá ser escolhido um novo concessionário. Para viabilizar a linha Praça 15, Paquetá, Praça 15, Ilha do Governador, Ilha do Fundão, que é uma linha de barca com alta viabilidade econômica, de grande interesse social, não há necessidade do governo do Estado. É isso que a legislação brasileira diz. E essa controvérsia aconteceu durante muitos anos, até que a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, do primeiro governo Lula, deliberou sobre isso. Então o município do Rio podia licitar essas linhas. Não tem sentido. E eu ouvi isso do ex-secretário de Transporte, Delmo Pinho. Me ligou uma vez para dizer, Sérgio Ricardo, não conta para ninguém, mas olha, vocês foram da ferida.
não há nenhum, ele me falou antes da pandemia, não há nenhum interesse do governo do estado operar o transporte de barca. Quando foi feito esse plano hidroviário da Baía de Guanabara, em 1984, pelo governo do estado, a previsão na época é que a demanda diária de passageiro nas barcas para a Ilha do Governador era de cerca de 10 mil passageiros. E nós nunca conseguimos atingir essa demanda, mesmo com o aumento da população. E o principal fator disso, a meu ver, é a ausência da integração do serviço de transporte. As pessoas não entendiam, não concebem o fato de você ter uma baía, você ter água e você estar do lado ali parado no trânsito engarrafado 2 horas. Como é que você explica isso para alguém? A gente percebia um sentimento do empresário, né, de uma certa concorrência. E isso realmente aconteceu, né, nas décadas passadas e de certa forma foi um dos vetores responsáveis pelo fim do sistema, não o principal, mas um dos vetores responsáveis. Agora, quando você integra isso e quando o empresário ele percebe que um sistema é complementar ao outro, que ele faz a pessoa que de repente não utilizaria o transporte rodoviário, agora ela vai utilizar aquele transporte porque ela permite ele integrar uma embarcação e ir para outra região ainda mais distante, ele no final das contas ele percebe que as pessoas estão se deslocando mais. E, inevitavelmente, para fazer esse deslocamento, uma parcela considerável da população vai ter obrigatoriamente que embarcar, né, em um dos ônibus para poder alcançar uma estação do sistema rodoviário. É uma alternativa sem dúvida alguma, né? Claro que ela tem que ser pensada, ela tem que ser discutida e principalmente integrada aos sistemas de transporte que já existem, né? Com o passar dos anos, as pessoas vão mudando os seus locais de destino, né? Uma região vai crescendo mais do que a outra, então nem sempre onde você tem o melhor local de atracação da embarcação é o local de procura daquele público, daquela população. Então é preciso que isso seja pensado, seja integrado ao sistema rodoviário. Uma vez integrado, sem dúvida alguma, ele vai oferecer para as pessoas qualidade, velocidade no deslocamento e vai ser sim uma alternativa importantíssima para o sistema de transporte da população, não só do Rio de Janeiro, mas como de qualquer região metropolitana do país que tenha baía e tenha a opção de fazer o transporte rodoviário. Eu não tenho a menor dúvida que se você quiser pensar a melhoria da mobilidade urbana na região metropolitana do Rio, que tem de 75% a 80% da população do estado, seja do ponto de vista de se deslocar para o trabalho, para a escola, seja de ter mais oportunidade de emprego, o transporte aquaviário, investir inclusive em novas linhas e na melhoria da qualidade existente é um nó crítico, é essencial. Eu acho que pensar o estado do Rio de Janeiro do ponto de vista da mobilidade na região metropolitana passa por pensar o transporte aquaviário permitido pela Baía de Guanabara. Quando a vontade do povo é soberana, o governo é um fiel servidor. Mas quando a vontade de um governante é soberana, o povo é escravo. Juarez Alves.